Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Enquanto o sol da manhã espiava pelas cortinas, lançando um tom dourado pelo quarto, eu jazia lá, olhando para o teto, perdida em um labirinto de pensamentos. Meu marido, Marcos, estava deitado ao meu lado, sua respiração tranquila, uma imagem de serenidade que desmentia a tempestade que se formava em nossas vidas. Eu não podia deixar de ponderar sobre a ironia retorcida da minha situação. Casada com um homem, uma fachada de bondade, cujo coração percebi ser tão frio quanto uma tempestade de inverno. Marcos, eu sussurrei, cutucando-o suavemente. Seus olhos se abriram, um vislumbre de irritação cruzando seu rosto. O que foi, Emily? Sua voz estava rouca, impregnada de sono. Estive pensando, comecei, hesitante. Nós temos estado distantes ultimamente. Está tudo bem. Ele se sentou, esfregando os olhos. Distantes? Emily, estamos apenas ocupados, é só isso. Eu sabia que havia mais. O frio em seus olhos era algo que eu não podia ignorar. Mas parece diferente. Como se houvesse um muro entre nós. Marcos suspirou, um som que ecoava com cansaço. Você está imaginando coisas. Estamos bem. Eu queria acreditar nele, mas o roer no meu estômago me dizia o contrário. Nosso relacionamento, outrora um vaso de amor e esperança, agora parecia um navio afundando, sobrecarregado por verdades não ditas e ressentimentos ocultos. Mais tarde naquele dia, enquanto eu preparava o café da manhã, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Passei-lhe o café, nossos dedos se roçando brevemente. Uma onda de emoção passou por mim, uma mistura de saudade e arrependimento. Obrigado, ele murmurou, sem olhar para mim. Eu o observei, cada movimento, cada expressão. Marcos, estamos bem? De verdade? Ele finalmente me olhou, seu olhar penetrante. Por que não estaríamos, Emily? Por que, e sinto que você está escondendo algo. Como se houvesse essa, e raiva, sob a superfície. Ele pousou seu café, sua postura mudando. Raiva? Você acha que estou com raiva? Agora havia um tom afiado em sua voz, um indício de algo sinistro escondido sob sua calma exterior. Sim, acho. E quero saber por quê. O que mudou, Marcos? Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Nada mudou, Emily. Você está pensando demais, como sempre. Mas eu sinto, Marcos. Algo não está certo. Minha voz estava aumentando, um senso de desespero se infiltrando. Ele se aproximou de mim, seus olhos se estreitando. Você quer saber o que está errado? Tudo bem. Estou cansado, Emily. Cansado dessa farsa que chamamos de casamento. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Farsa? É isso que nosso casamento é para você? Sim, uma farsa. Uma fachada para manter as aparências. Você acha que eu não percebi? A maneira como você tem agido, distante, secreta? Senti meu coração batendo no peito, medo e confusão girando dentro de mim. Não sei do que você está falando, Marcos. Não minta para mim, Emily. Eu sei. Sei sobre suas pequenas escapadas, sua traição. Sua acusação me atingiu como uma onda, deixando-me sem palavras. Meu segredo, minha indiscrição, expostos. Marcos, eu posso explicar, gaguejei, minha voz quase um sussurro. Explicar? O que há para explicar? Que você me traiu. Que você me fez de tolo. Eu queria negar, gritar que não era verdade. Mas a verdade era uma corrente pesada ao redor do meu pescoço, me puxando para um abismo de culpa e vergonha. Me desculpe, Marcos. Nunca quis te machucar. Desculpe? Suas desculpas não significam nada agora, Emily. Você quebrou tudo, destruiu o pouco que tínhamos. O quarto parecia estar girando, as paredes se fechando sobre mim. Estendi a mão, tentando agarrar algo, qualquer coisa, para me estabilizar. Marcos, por favor, vamos falar sobre isso. Podemos consertar, sei que podemos.
Ele riu, um som frio e vazio que ecoou pela sala. Consertar? Não há nada para consertar, Emily. Você arruinou tudo. Com essas palavras finais, ele se virou e saiu, deixando-me ali, despedaçada e sozinha, a fachada do nosso casamento desmoronando ao meu redor. Lembro-me como se fosse ontem, o dia em que meu passado começou a se enredar como um fio emaranhado. Nosso lar, sempre cheio de barulho e caos, era um pequeno e decadente apartamento no lado leste da cidade. Meu pai, um homem de meios simples, trabalhava incansavelmente no lava-rápido local, enquanto minha mãe, pilar da nossa casa, conciliava o ensino no ensino médio com vários bicos. Pai, você pode me ajudar com este problema de matemática? Perguntei uma noite, segurando meu livro didático. Ele levantou os olhos do jantar, um sorriso cansado no rosto. Querida, você sabe que eu e os números não nos damos bem. Pergunte à sua mãe quando ela chegar em casa. Mas ela não vai chegar até tarde, protestei, sentindo uma pontada familiar de decepção. Ele suspirou, limpando as mãos no avental. Eu sei, Emily. Mas fazemos o que devemos, não é? Essa era a questão com meu pai. Ele era gentil e amoroso, mas a vida lhe havia dado um caminho difícil. O dia em que conheci Marcos foi apenas mais uma página do meu passado enredado. Eu tinha 20 anos, cheia de sonhos juvenis e aspirações, frequentando a faculdade com uma bolsa de estudos. Foi lá que o vi pela primeira vez, um técnico consertando o aquecedor do nosso dormitório. Quem é aquele? Minha amiga sussurrou, apontando para Marcos. Apenas um técnico, respondi, desinteressada. Mas o destino, pelo visto, tinha outros planos. Dias se transformaram em semanas, e nossos caminhos se cruzaram mais de uma vez. Ele estava sempre lá, ao fundo da minha vida universitária, consertando coisas, fazendo as coisas funcionarem, assim como mais tarde tentou preencher o vazio na minha vida. Um dia, enquanto caminhava para a aula, ele se aproximou de mim. Você é a Emily, certo? Tenho te visto por aqui, disse ele, com um toque de nervosismo na voz. Sim, sou eu. Posso ajudar com algo? Perguntei, surpresa com sua abordagem direta. Só queria dizer oi. Eu sou o Marcos, respondeu ele, oferecendo um pequeno sorriso. Lembro-me de ter rido. Oi, Marcos. Prazer em conhecê-lo, mas eu realmente preciso ir para a aula. Ao me afastar, não pude deixar de sentir uma curiosidade sobre ele. Ele era diferente, não como os outros caras que eu conhecia. Naquela noite, mencionei o encontro à minha mãe. Um cara técnico tentou conversar comigo hoje, disse eu, esperando que ela compartilhasse da minha diversão. Em vez disso, ela pareceu pensativa. Talvez ele seja legal, Emily. Você poderia ter um pouco de gentileza na sua vida. Ri, descartando seu comentário. Mãe, estou bem. Não preciso de um técnico para tornar minha vida boa. Mas conforme os dias se transformaram em semanas, a presença de Marcos se tornou mais pronunciada. Ele sorria para mim quando nossos caminhos se cruzavam, e me peguei sorrindo de volta. Ele era como uma rocha firme no caos da minha vida universitária. Então veio o dia em que tudo mudou. Meu irmão, que tinha sido meu apoio, meu suporte, disse-me que não poderia mais pagar minha faculdade. Naquela noite, chorei até dormir, o peso das dificuldades financeiras da minha família me esmagando. Na manhã seguinte, cruzei com Marcos novamente. Ei, Emily. Você parece chateada. Tudo bem? Ele perguntou, com genuína preocupação em seus olhos. Queria dispensá-lo, manter minhas lutas para mim mesma. Mas algo em seus olhos me fez parar. São apenas coisas de família. Problemas de dinheiro. Ele assentiu, compreendendo. Já estive lá. Se você precisar de alguém para conversar, estou aqui. Naquele momento, vi um lado diferente de Marcos. Ele não era apenas um técnico. Era alguém que enfrentou suas próprias batalhas, alguém que entendia a luta e a dor. A partir daquele dia, nossa amizade cresceu. Ele se tornou um confidente, alguém com quem eu podia conversar sobre o caos da minha vida. E lentamente, sem nem perceber, Marcos se tornou parte do meu passado enredado, um fio tecido no tecido da minha vida. Mas enquanto eu estava ali,
Na minha cozinha, anos depois, com meu casamento desmoronando ao meu redor, não pude deixar de me perguntar se Marcos era apenas mais um nó na teia emaranhada do meu passado, um que agora estava se desfazendo diante dos meus próprios olhos. Na luz tênue do meu pequeno quarto de dormitório da faculdade, eu estava sentada de pernas cruzadas na cama, o peso do meu mundo pressionando meus ombros. As paredes, finas como papel, sussurravam os segredos das escolhas desesperadas que eu estava prestes a fazer. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Dizia: podemos conversar? Parece que você poderia usar um amigo agora. Hesitei. Depois respondi: claro. O lugar de sempre em 1 hora? Sua resposta foi imediata. Te vejo lá, Emily. O lugar de sempre era um canto tranquilo do campus da faculdade, onde costumávamos nos encontrar para compartilhar nossos sonhos e medos. Enquanto caminhava para lá, a brisa fria da noite parecia um prelúdio para a tempestade que se formava em minha vida. Marcos já estava lá, esperando. Ele se levantou quando me aproximei, seus olhos refletindo preocupação. Parece que você esteve chorando, ele disse suavemente. Tentei sorrir, mas parecia mais uma careta. Apenas estresse da faculdade, sabe? Ele não se convenceu. Vamos lá, Emily. Eu te conheço melhor do que isso. O que está acontecendo? Suspirei, a represa das minhas emoções ameaçando romper. Meu irmão não pode mais pagar minha faculdade. Estou correndo o risco de abandonar os estudos. A expressão de Marcos ficou grave. Isso é difícil, Emily. Você considerou alguma opção? Ri amargamente. Opções? Quais opções eu tenho? Casar com um cara rico? Ele se sentou ao meu lado, sua voz firme. Você é inteligente, Emily. Tem que haver algo que você possa fazer. Eu pensei nisso, confessei. Até mesmo considerei coisas que nunca pensei que faria. Marcos me olhou, seus olhos buscando os meus. Como o quê, Emily? Como usar meu charme para conseguir o que preciso? Sussurrei, as palavras soando como veneno na minha língua. Ele se surpreendeu. Você não quer dizer? Assenti, sentindo uma onda de vergonha me envolver. Estou desesperada, Marcos. Não vejo outra saída. Houve um longo silêncio, o ar carregado com julgamentos e medos não expressos. Finalmente, Marcos falou. Sempre há outro caminho, Emily. Você não precisa se comprometer. Olhei para ele, uma centelha de esperança se acendendo em meu peito. Você realmente acredita nisso? Ele pegou minha mão, seu aperto firme e reconfortante. Eu acredito. E estou aqui para te ajudar a encontrar esse caminho. Enquanto estávamos sentados ali, a lua lançando um brilho suave sobre nós, percebi que Marcos estava me oferecendo uma tábua de salvação. Ele era meu amigo, alguém que se importava comigo, não pelo que eu podia oferecer, mas por quem eu era. Obrigada, Marcos, disse, sentindo uma lágrima rolar pelo meu rosto. Não sei o que faria sem você. Ele apertou minha mão suavemente. Você nunca terá que descobrir, Emily. Estamos juntos nisso. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, olhando para o teto, sabia que as escolhas que enfrentava não eram apenas sobre sobrevivência, mas sobre quem eu queria ser. Marcos me ofereceu um raio de esperança, uma chance de escolher um caminho que não levasse à autodestruição. Mas quando o amanhecer chegou, trazendo consigo a dura luz da realidade, eu sabia que o caminho à frente estava repleto de desafios e incertezas. A escolha que eu tinha que fazer não era apenas sobre pagar a faculdade, mas sobre decidir o tipo de pessoa que eu queria me tornar. E naquele momento, enquanto os primeiros raios de sol filtravam pela minha janela, eu sabia que minha jornada estava apenas começando, uma jornada de escolhas desesperadas e futuros incertos. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, lançando um brilho caloroso sobre a mesa do café da manhã onde Marcos e eu estávamos sentados, num silêncio confortável, mas enganoso. Nossa filha, Sophie, brincava com seus brinquedos na sala de estar, sua risada inocente contrastando fortemente com a complexidade de nossas vidas adultas. Marcos, você acha que somos felizes? Arrisquei, quebrando o silêncio enquanto saboreava meu café. Ele olhou para cima, surpresa marcando suas feições. Felizes?
Claro que somos. Temos uma filha linda, um teto sobre nossas cabeças. O que mais poderíamos querer? Assenti, as palavras soando vazias. Sim, mas nós, você e eu, somos realmente felizes? Ele deu de ombros, um gesto displicente que dizia muito. Estamos satisfeitos, Emily. Isso não é suficiente? Satisfeitos. A palavra ecoou em minha mente. Não era felicidade, era conformismo. Eu queria mais. Precisava de mais. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Nossa vida era uma rotina, um ciclo de acordar, ir trabalhar, cuidar de Sophie e repetir tudo de novo. Marcos era um bom pai, atencioso e carinhoso, mas como marido, estava distante, perdido em seu próprio mundo. Foi durante esse período que conheci Alex, um colega professor na escola primária onde eu trabalhava. Ele era tudo o que Marcos não era, e emocionante, aventureiro e apaixonadamente vivo. Emily, você é diferente das outras, Alex sussurrou para mim um dia enquanto ficávamos até tarde na sala de aula, organizando materiais. Olhei para ele, meu coração acelerado. Diferente como? Você tem um fogo em você. É como se estivesse procurando algo mais, algo emocionante, disse ele, seus olhos fixos nos meus. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Talvez eu esteja. E assim começou, um turbilhão secreto de emoção e paixão. Eu estava ciente dos riscos, do potencial de sofrimento e devastação. Mas nos braços de Alex, encontrei uma fuga, um refúgio temporário da monotonia da minha vida. Emily, o que estamos fazendo? Alex perguntou uma noite enquanto estávamos deitados em seu apartamento, as luzes da cidade projetando sombras nas paredes. Aconcheguei-me mais perto dele, minha voz apenas um sussurro. Estamos vivendo, Alex. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto viva. Mas com cada encontro secreto, com cada momento roubado, a culpa me corroía. Eu estava vivendo uma vida dupla, dividida entre meu dever como esposa e mãe e meu desejo por algo mais. Uma noite, ao retornar para casa de outro encontro com Alex, Marcos me confrontou. Onde você estava? Está atrasada. Gaguejei, procurando uma desculpa. Tive que ficar até mais tarde na escola. Papelada, sabe? Ele me estudou, sua expressão inescrutável. É só isso? Sim, é só isso. Menti, evitando seu olhar. Mas a mentira pesava entre nós, uma verdade não dita que ameaçava despedaçar nossa ilusão de satisfação. Enquanto eu estava deitada na cama naquela noite, com Marcos adormecido ao meu lado, percebi a gravidade das minhas escolhas. Eu estava andando na corda bamba, e era apenas uma questão de tempo até eu cair. A ilusão da satisfação me havia cegado, mas agora, o véu estava se levantando. Eu tinha que tomar uma decisão, escolher entre a vida que eu tinha e a vida que eu queria. Mas com cada escolha vinham consequências, e eu não tinha certeza se estava pronta para enfrentá-las. Então, fiquei ali na escuridão, as sombras das minhas decisões pairando sobre mim, me perguntando se a ilusão da satisfação era tudo o que eu teria, ou se eu ousaria buscar algo mais. O ar estava carregado de tensão enquanto eu me sentava na sala de estar, o tic-tac do relógio na parede soando como a contagem regressiva para um desastre iminente. Marcos estava cada vez mais distante, seus olhos frequentemente carregavam uma tempestade de palavras não para a casa de outro encontro uma noite típica, mas tudo parecia assustadoramente diferente. Marcos, precisamos conversar, eu disse, minha voz mal ultrapassando um sussurro, quando ele entrou na sala. Ele me olhou, com uma expressão difícil de ler. Conversar? Sobre o quê, Emily? Sobre nós, sobre tudo o que tem acontecido, respondi, sentindo um nó no estômago. Ele suspirou, sentando-se na minha frente. Não sei do que você está falando. Hesitei e então decidi enfrentar o problema. Sei que as coisas não têm sido boas entre nós, Marcos. Mas podemos superar isso, não podemos? Marcos se recostou, uma risada sem humor escapou de seus lábios. Superar isso? Emily, eu sei sobre o seu caso. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu caso com Alex não era mais apenas um romance secreto, e estava exposto, ameaçando destruir tudo.
Como você descobriu? Gaguejei, meu coração acelerado. Não importa como descobri. O que importa é que você me traiu nossa família, disse ele, sua voz fria e firme. Eu queria explicar, pedir desculpas, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. A culpa, a vergonha, tudo estava desmoronando sobre mim. Marcos, sinto muito. Nunca quis te machucar, consegui dizer, lágrimas brotando nos meus olhos. Desculpa. Sua desculpa não significa nada agora, Emily. Você fez sua escolha, ele disse, levantando-se. Estendi a mão para ele, desespero claro na minha voz. Por favor, Marcos, não terminemos assim. Podemos fazer terapia, podemos tentar consertar isso. Ele balançou a cabeça, um olhar de finalidade em seus olhos. Não há mais nada para consertar. Você destruiu tudo. E com isso, ele saiu da sala, deixando-me sozinha com as ruínas do nosso casamento. Nos dias seguintes, a casa parecia um mausoléu, um lugar de luto pelo que já foi. Marcos mal falava comigo, e quando o fazia, suas palavras eram cortantes e frias. Uma noite, enquanto conferia minha conta bancária, meu coração parou. Mais de $10.000 haviam sumido, minhas economias, minha rede de segurança, desaparecidas. Marcos. O que aconteceu com o meu dinheiro? Gritei ao confrontá-lo na cozinha. Ele me olhou, seu rosto desprovido de emoção. Eu peguei, Emily. Considere como pagamento pelos anos que desperdicei com você. Senti que ia desmaiar. Você não pode simplesmente pegar meu dinheiro, Marcos. Isso é roubo. Ele deu de ombros, sua indiferença cortando mais fundo do que quaisquer palavras. Não me importo. Você me deve isso pela sua traição. Senti uma mistura de raiva e impotência me inundar. Meu próprio marido, o homem que eu um dia amei, tinha se tornado um estranho, frio e vingativo. Marcos, você não pode fazer isso. Precisamos conversar sobre isso, como adultos, implorei, minha voz trêmula. Não há mais nada para conversar. Voz trêmula. Não. Você fez sua cama, agora deite nela, disse ele, virando-se. Fiquei lá, observando suas costas se afastarem, sentindo um sentimento de desespero me envolver. A queda em desgraça estava completa, meu casamento acabou, minhas finanças em ruínas e meu futuro incerto. Sentada à mesa da cozinha, minha mente um turbilhão de emoções, percebi que as consequências das minhas escolhas eram muito mais graves do que eu jamais imaginara. A queda não era apenas um mergulho no caos, era um salto para um abismo de perda e arrependimento. E à medida que a realidade da minha situação se instalava, sabia que o caminho à frente seria longo e árduo, uma jornada pelos destroços de uma vida que eu outrora valorizava. A luz da manhã filtrava pelas cortinas, lançando um brilho suave no lado vazio da cama onde Marcos costumava dormir. A casa estava silenciosa, de forma assustadora, como se também estivesse de luto pela perda do que tínhamos. Sentei-me na beira da cama, meus pensamentos um emaranhado de arrependimento e incerteza. Mamãe, por que você está triste? A voz de Sophie, pequena e preocupada, quebrou o silêncio. Virei-me para ela, forçando um sorriso. Não é nada, querida. Apenas coisas de adulto. Ela subiu na cama, suas mãozinhas alcançando as minhas. É por causa do papai? Assenti, com o coração dolorido. Sim, querida. Papai e eu estamos tendo alguns problemas. Ele vai voltar? Seus olhos estavam arregalados, cheios da inocência da infância que não conseguia compreender completamente a complexidade dos relacionamentos adultos. Não sei, Sophie. Realmente não sei, admiti, abraçando-a apertado. Mais tarde naquele dia, sentei-me na sala, cercada pelos restos da minha vida de casada, álbuns de fotos, roupas de Marcos e outros pertences compartilhados. Cada item parecia uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava mais. A campainha tocou, tirando-me dos meus devaneios. Abri a porta e encontrei minha mãe ali, sua expressão uma mistura de preocupação e desaprovação. Emily, precisamos conversar, disse ela, entrando. Levei-a para a cozinha, onde nos sentamos à mesa. O que foi, mãe? É sobre você e Marcos. Eu soube o que aconteceu, começou ela, com um tom cuidadoso.
Suspirei, o peso do julgamento dela palpável. Sim, mãe. Marcos sabe do caso. Ele se foi e levou a maior parte das minhas economias. Ela balançou a cabeça, a decepção estampada em seu rosto. Emily, como você deixou isso acontecer? Você tinha um bom homem, uma boa vida. Irritei-me com suas palavras. Não era tão simples assim, mãe. Eu estava infeliz. Infeliz? Você tinha tudo, Emily. Um marido que te sustentava, uma filha linda. O que mais você queria? Senti uma onda de frustração. Eu queria me sentir viva, mãe. Queria paixão, emoção. Não queria apenas me conformar. Ela me olhou, sua expressão suavizando um pouco. Mas a que custo, Emily? Olhe o que você perdeu. Eu sabia que ela estava certa. O custo das minhas escolhas era mais alto do que eu jamais havia imaginado. Nas semanas seguintes, encontrei-me num estado de limbo, presa entre a vida que havia perdido e o futuro incerto que me aguardava. Passei meus dias tentando entender tudo, buscando um caminho para seguir em frente. Uma noite, enquanto mexia em algumas caixas antigas, encontrei uma carta do meu pai, escrita anos atrás. Suas palavras ressoaram comigo, ecoando ao longo dos anos. Querida Emily, dizia a carta, a vida é uma série de escolhas. Algumas lamentamos, outras nos orgulhamos. Mas cada escolha nos molda, nos faz quem somos. Lembre-se, nunca é tarde para começar de novo, para escrever um novo capítulo em sua vida. Com amor, papai. Lágrimas encheram meus olhos enquanto li a carta. Meu pai, falecido há tantos anos, ainda tinha sabedoria a oferecer. Olhei ao redor da casa, para a vida que construí com Marcos, e soube que era hora de deixar para trás, de começar de novo. Era hora de fazer novas escolhas, escolhas que me levariam por um caminho diferente. Peguei o telefone, minhas mãos tremendo um pouco, e disquei um número. Olá, gostaria de falar com um advogado sobre o divórcio, disse, com a voz firme. Ao desligar o telefone, senti uma sensação de resolução me envolver. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e novos começos. Mas eu estava pronta para enfrentá-lo, para abraçar o que viesse. Caminhei até Sophie, que brincava na sala. Querida, que tal irmos tomar um sorvete? Ela olhou para cima, seu rosto se iluminando com um sorriso. Sério, mamãe? Isso seria incrível. Ao sairmos de casa, de mãos dadas, eu sabia que este era o primeiro passo em direção a uma nova vida. Uma vida onde eu poderia ser verdadeira comigo mesma. Era hora de escrever um novo capítulo, um repleto de esperança, resiliência e a promessa de novos começos.